E aí, pessoal? Hoje a gente vai aprender a fazer esse mapa aqui, que é um mapa com uma referência de espacialização em todos os continentes, né, da evolução do coronavírus. Bom, o que a gente precisa ter em mente, né? Esses dados, eles precisam ser alimentados a partir de um banco de dados, né, que a gente vai buscar de algum site confiável, né? O objetivo da aula, então, é fazer um cruzamento de uma planilha, né? Uma planilha Excel, onde a gente vai ter o nome dos países e as ocorrências. Tá? Então, temos ocorrências de casos confirmados, ocorrências de novos casos, ocorrências de mortes, ocorrências de recuperados. Né? Esses são os dados disponíveis nos sites, né, que a gente tem à disposição. Tá? Então, esse aqui é o mapa que eu confeccionei previamente para a gente fazer esse ensaio. Tá? Eu vou fechar ele aqui agora. Então, o que a gente tem que ter em mente? Né? Eu vou buscar aqui o site para vocês. Então, tem uma documentação muito grande hoje para a gente conseguir acompanhar a evolução, né, do coronavírus numa escala mundial. Né? Esse site aqui, World Health Organization, ele traz uma série de balancetes, né, reportagens, né, então acompanhando, para que a gente possa acompanhar a evolução aí, né, boletins do processo. Então, o que é interessante, né? Esse aqui é um desses boletins, é o último, né, número 66, ele é de 26/3, tá? 26 de março de 2020, quer dizer, da data de hoje. Ele traz uma forma de espacialização desses dados, que é essa aqui, né? Então, ele tem, na verdade, um mapa que ele vai definir, né, uma escala de valor, um intervalo de valores, né, que ele vai de uma ocorrência até acima de 50 mil ocorrências. Né? Eu acho que hoje a ocorrência maior é na China, 80 e tantos mil, né, 82 mil, agora não sei exatamente, depois a gente recupera lá. Então, ele desenvolveu esse mapa, né? Então, observa que esse aqui já é uma página de impressão, que ele tem um fundo, tem uma gradação de cor em função, né, da escala. Quanto mais escuro, né, mais evidente é a ocorrência em si. Aqui são os casos reportados nos últimos 7 dias. Por isso que a gente vê que a China não está nessa jogada. Então, a gente vê que o epicentro aqui agora é os Estados Unidos, né, que é o país com... Né, os Estados Unidos são os países com a maior complicação nesse momento. Então, o que acompanha esse boletim são essas informações que vão estar subdivididas em colunas e linhas. Então, isso aqui, na verdade, é uma planilha, né? Ela está num documento PDF, veja bem. Então, a gente teria que transportar isso aqui para um documento Excel, né? Então, isso aí tem várias maneiras que a gente pode fazer. A gente pode abrir num arquivo Word, né, jogar para o Excel, copiar, colar, fazer uma espécie de edição. Eu queria mostrar esse boletim e queria mostrar esse outro boletim, que é o 65, que foi o boletim de ontem, porque ele traz essa estruturação. É essa que a gente vai simular nesse momento. No nosso caso, a gente vai colocar aqui também uma relação de proporção, além dos casos confirmados, dos mortos, né, para a gente tentar ver essa relação de proporção. Ele também tem uma escala, né? E tem um boletim que tem alguma variação do dia de ontem para o dia de hoje. Tá? Então, esse aqui é um site confiável, né? Deixa eu ir lá só para vocês observarem. Então, ele tem, né, todas essas reportagens que a gente consegue acompanhar o processo. Esse aqui é um outro site, né, que também nos traz essa estruturação de cada país, né? Então, a gente tem aqui também no topo agora, são os Estados Unidos, né? Ó, 82.067, né? 82.067. 13.856 novos casos, né? Total de mortes, 1.177. Bom, a Itália ainda está no ranking, né, do total de mortes, com mais de 8 mil mortes. Bom, então os dados são esses, a gente tem que converter isso para uma planilha. Eu vou apresentar aqui para vocês a planilha. Então, o que eu fiz? Eu copiei, colei, organizei, isso aqui é um trabalho prévio, né?
nada vem de mão beijada, então a gente tem que investir um tempo para organizar esses dados. O que é importante? Que fique claro, né? Isso aqui está organizado com uma classificação na organização do maior para o menor, né? Então a gente tem China, Estados Unidos, Itália, então, né, estão todas as nomenclaturas aqui. E o que eu fiz? Eu organizei, né, um título chamando total de casos, mortos, novos mortos informados, recuperados, casos ativos e casos críticos. Esse mapa que a gente vai desenvolver, né, esse projeto, ele vai utilizar apenas o total de casos e o total de mortos. Tá? A gente poderia fazer vários outros cruzamentos. Então, isso é uma planilha de Excel que ela está salva, né, XLS, X, no meu computador. Eu vou fechar aqui agora. Então, é um dado que a gente precisa ter. Bom, e uma outra coisa que a gente precisa é do shapefile do mundo todo. Né? Então, isso aqui eu busquei nesse site aqui, que é um site dedicado à geografia, SIG, estudos ambientais. Tá? Poderia ter um outro site, um site confiável, né? A gente está fazendo um ensaio rapidamente. Então, né, descarregar esse shape, colocar na pastinha, descompactar, colocar na pastinha, né, organizar lá, como já é de praxe. Tá? Então, isso é a primeira coisa. Bom, eu também vou disponibilizar o link aqui, né, vai estar na descrição aqui do vídeo, para quem quiser buscar isso no endereço imediato da minha pasta. Lá vão estar essa planilha em Excel e este mapa, né, esse shape, né, do mundo, né, de todos os países do mundo, né, territórios, tá bem? Então, vamos seguir aqui, vamos começar, tá? Então, a gente começa um projeto novo, né? Descartar um projeto novo. A gente vai buscar um SIG, que é o SIG, o meu já está configurado, porque eu estava mexendo, que é um SIG mundial, que ele varre todo o mapa, né, na escala mundial, que é o WGS84, tá? A gente vai aplicar esse aqui. Então, o primeiro passo é buscar aquele shape de vetor dentro da minha pasta, que é o SHP World Countries. Então, a gente abre, adiciona, fecha. Né? Então, aqui está o mapa, né? Vetorizado. Vamos botãozinho direito, vamos olhar a tabela de atributos. Então, a nossa tabela de atributos, né, é um shape que ele veio com os nomes estão todos em inglês. Tá vendo? Então, se eu quisesse isso em português, eu teria que, né, ou eu buscava outro, ou eu faria uma tradução disso aqui. O que é importante? Né? Eu acabei fechando a planilha, mas acho que eu vou ter que voltar com ela aqui para explicar um detalhe fundamental. O nosso objetivo é fazer uma conversão, né, da planilha para a tabela de atributos. Então, a gente vai fazer um cruzamento, né, dessa planilha Excel para dentro, né, dessa tabela de atributos que já existe. Né? Então, o que é importante a gente perceber? Esses nomes, eles têm que ser idênticos, né? Eles têm que estar compatíveis. Né? Ou seja, o atributo da coluna que eu vou fazer a correlação, ele tem que ser igual. Né? Então, se eu tenho China começando com, né, C maiúsculo, resto minúsculo, se eu tiver aqui né, a especificação da cidade, né, do país, né, country, do país, todo em caixa alta, ele não vai reconhecer. Porque ele vai, na verdade, ele vai cruzar os dados e vai completar essa tabela de atributos a partir de todas essas colunas que eu vou pré-determinar. Eu posso escolher só uma coluna para fazer, né, a inserção, todas elas. Né? Então, isso é um dado importante. Tá? Outra coisa, eu não posso ter nome repetido. Né? A gente sabe que isso não existe aqui, mas poderia ter, né, uma repetição de nomes, imaginando um outro caso que vocês tenham. Né? Nesse caso não vai acontecer. Mas poderia ter. Então, ao fazer essa conversão, eu tenho que ter essa compatibilidade dessa nomenclatura precisa. Tá? Então, isso é uma coisa muito importante. Então, abri a tabela de atributos só para vocês visualizarem. Então, o que a gente tem aqui é unicamente a identificação, né, da localização, né, nada mais do que isso. Então, como que a gente faz? A gente pega essa planilha em Excel, arrasta para dentro aqui das camadas. Tá? Então, esse é o primeiro passo. Trazer essa planilha para dentro
do programa, né? Uma vez que ela esteja dentro do programa, eu preciso pedir então para ela fazer esse cruzamento, tá? Então esse cruzamento, como é que eu faço? Eu vou clicar primeiro no Shapefile, botãozinho direito, propriedades. Nas propriedades, eu vou buscar esse ícone aqui, que se chama uniões. Tá? Nas uniões, eu preciso o quê? Acrescentar no sinalzinho de mais, né? Adicionar uma nova união. E eu vou informar quem que eu vou estar unindo. Então, eu vou unir o país, né, ao country. O país que é a identificação, que ela é similar nas duas, vou chamar assim, nas duas planilhas, na verdade. Né? O país equivale ao country, né, do próprio Shapefile. E os campos que serão unidos, eu vou identificar. Então, eu quero todos esses. Total de casos, mortos, recuperados, né? Eu quero que todos esses apareçam. Tá? Então, vou dar OK, aplicar, OK. Então, vamos lá na tabela de atributos. O que aconteceu? Ele trouxe aqui, ó, para a minha tabela de atributos, toda essa referência. Né? Então, ele fez automaticamente. Os campos que estão vazios são os campos que não estão informados, né, ou não existe a ocorrência específica, ou esse dado, né, não foi reportado, ele é inexistente. Tá? Então, aqui estão, né, os dados, que são os valores. Né, então, a gente está trabalhando com números, né, são números inteiros, que vão trazer essa correlação. Tá? Então, essa é a primeira etapa. No próximo vídeo eu volto, então, com a segunda fase, né, para eu não me estender muito, da segunda etapa para a gente dar prosseguimento.